teólogo suíço Karl Barth disse com acerto que um dos grandes serviços que a interpretação bíblica correta pode prestar à igreja, à vida dos cristãos, é a conexão entre a teologia e a prática. É a doutrina e a vida caminhando juntas, alinhadas, de uma maneira correta. É a prática fluindo por meio de uma doutrina correta. Há sempre o risco, no entanto, da igreja ser influenciada por filosofias humanas, por conceitos humanos. E tenha sido assim ao longo da história, com conceitos psicológicos entrando na igreja, conceitos pragmáticos, ou seja, medir o valor de uma ação com base nos seus resultados. Em outras palavras, se deu certo, vamos continuar fazendo, a despeito do que a teologia diz sobre isso. Então, a igreja sempre tem estado sob esse risco. E sempre há também o desejo bem intencionado de pessoas em colocar o cristianismo em prática, mas que às vezes acabam ficando vulneráveis a esses conceitos humanos, mundanos, que vão assediando a igreja. E o tema da prática social é um desses temas polêmicos que tem assediado a igreja. A justiça secular tem assediado a igreja numa direção contrária à palavra. A justiça social é a justiça bíblica? Essa é uma questão que nós vamos, de alguma maneira, responder nessa manhã a partir do texto de Miqueias 6:8. Pretendo fazer uma mensagem com duas partes. Hoje, a exposição do texto de Miqueias 6:8 e na semana que vem, como devemos fazer justiça social, como devemos fazer, melhor dizendo, a justiça bíblica. É uma parte mais prática. É isso que está no meu coração. Se assim Deus confirmar na semana que vem, se Ele não mudar os planos, nós seguimos nessa direção. Abramos, portanto, nossas Bíblias em Miqueias 6:8. Miqueias, após Jonas, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite, por meio da ação do teu Espírito Santo iluminando as nossas mentes, aplicando a tua palavra aos nossos corações. Sonda-nos, prova-nos, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho da justiça, da misericórdia e da humildade diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Miqueias 6:8, meus irmãos, é considerado pelos teólogos como a essência dos mandamentos de Deus e o mais belo resumo em uma linha da religião prática do Antigo Testamento. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus é a sucinta e eloquente declaração ou descrição de uma vida totalmente entregue a Deus em gratidão, cujo resultado é um comportamento correto. Em outras palavras, é simplesmente o resumo do modo de vida que Deus quer que tenhamos. Miqueias 6:8 também é o versículo preferido dos defensores da chamada justiça social. Nós não conseguiremos, porém, compreender corretamente essas palavras a parte do seu autor e do seu contexto histórico. E, portanto, uma explanação do pano de fundo desse período é necessária. O primeiro versículo desse livro nos fornece algumas informações gerais. Miqueias 1:1, primeiro, estabelece Miqueias como autor. Seu nome significa quem é como o Senhor. E isso indica que ele pertencia a uma família temente a Deus. Sabemos também que Miqueias era um homem do campo, porque em acréscimo nos é dito que ele era de Moresete, uma região agrícola localizada no sopé das montanhas de Judá, aproximadamente a 40 quilômetros de Jerusalém, na fronteira entre Judá e a Filístia,
próximo de Gate, era uma região constantemente assediada por nações estrangeiras. Podemos ainda delinear o período geral do ministério de Miqueias, com base na informação de que ele profetizou, ainda aí no versículo 1, durante os ministérios, os reinados, de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, o que situa o ministério de Miqueias na segunda metade do século 8 a.C., sendo que ele iniciou certamente antes da queda de Samaria, diante da Assíria, em 722 a.C., porque ele faz referência, ele profetizou essa queda no capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Assim, nós podemos dizer com segurança que ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Oséias. Embora Miqueias mencione 3 reis de Judá no primeiro versículo, o ministério dele não se limitou apenas ao reino do sul, mas também abrangeu o reino do norte. Isso é evidente porque a mensagem de Miqueias, conforme nos mostra aí o final do primeiro versículo, era contra 2 capitais, Jerusalém e Samaria. Contudo, ao longo do livro, não resta dúvidas para nós, se nós lermos esse livro, que o foco da mensagem de Miqueias, assim como de Isaías, era o reino do sul. Agora, por que Miqueias estava pregando contra o reino do sul? A Palestina, na época de Miqueias, estava passando por profundas mudanças, desde a morte de Salomão, em 930 a.C., quando o reino de Israel se dividiu, porque o sucessor de Salomão, o filho dele, Roboão, recusou asperamente, grosseiramente, a proposta feita pelos representantes de Israel de reduzir a pesada carga tributária da época de Salomão. O reino cresceu muito, o reino de Salomão, mas também às custas do tributo do povo. Assim, a glória do reino de Israel, que era composto por 12 tribos, fragmentou-se em reino do norte e reino do sul. O reino do norte é a designação dada às 10 tribos de Israel, cuja capital é Samaria, que fizeram Jeroboão, melhor dizendo, Roboão, seu rei. Na verdade, Jeroboão. São muitos boãos aí nesse período de reis. O reino do sul é o estado menor, governado pela dinastia davídica. Quem ficou aqui, sim, foi Roboão. E esse reino do sul era composto pelas tribos de Benjamim e Judá. A capital era Jerusalém. Geralmente a escritura designa o reino do norte como Israel, reino do sul como Judá, que é o estado menor. Durante os séculos em que o Império Babilônico ficou dividido, nações estrangeiras se ergueram como novas potências mundiais e as relações internacionais sofreram mudanças significativas. Vocês lembram? Israel passou por períodos de paz na época de Davi e Salomão. Cresceu muito e se tornou a principal potência da época. Mas com a morte de Salomão, isso começou a mudar. A paz característica daqueles dias deu lugar a constantes conflitos e pressões pelos inimigos tradicionais de Judá e Israel, a Síria, o Egito, a Assíria e a Babilônia, os quais desfrutaram de muito poder e riqueza nessa época às custas de Judá e Israel. Na época da profecia de Miqueias, porém, esses inimigos tradicionais de Israel estavam no momento de declínio, mas Judá, desde a gestão, desde o reinado de Azarias, começava a despontar como uma nova potência econômica. Israel, porém, atravessava uma crise nacional, porque o Império Sírio, com quem estava aliançado, foi subjugado pela Síria, que era aliançada com Judá. E aí, a Síria reduziu Israel a uma impotência, a um estado de uma relação de vassalo, senhor e vassalo. A esperança do Reino do Norte começa a ressurgir quando Tiglat-Pileser III, o grande rei assírio, faleceu. Então, o rei Oséias, que era uma marionete dos assírios, se rebelou e decidiu não mais pagar tributos para a Síria. Decidiu que não ia mais continuar com aqueles investimentos. E Oséias acreditava que o novo rei que viria não conseguiria manter o controle que o antigo rei havia conseguido manter ao longo do seu reinado. Mas Oséias
estava enganado. O sucessor do trono assírio, Salmaneser V, avançou contra Israel e a Samaria caiu, decretando o fim do Reino do Norte. Essa decisão política de Oséias acabou colocando o Reino do Norte abaixo. Salmaneser cercou Samaria durante 3 anos e após 3 anos invadiu a capital de Israel, levando cativo 28.000 israelitas para as regiões da Pérsia. E assim o Reino do Norte foi reduzido a uma província da Assíria. Embora a cronologia desse período seja complexa e é necessário esse contexto, nós podemos dizer que provavelmente o ano da queda do Reino do Norte ocorreu o tremendo avivamento espiritual de Judá. Enquanto Israel estava caindo, Judá, no mesmo ano, estava passando por um avivamento durante o primeiro ano do reinado de Ezequias. Primeiro ano de reinado em que ele reinou sozinho, porque há sobreposições, há períodos em que os reis reinam juntos com os pais. Ezequias, nesse período, por causa desse avivamento, Ezequias rompeu por completo com a idolatria do seu pai, que havia perdurado em Judá por 200 anos. O reavivamento promoveu para Judá um retorno à lei mosaica. O povo se voltou para as Escrituras, ou pelo menos parcialmente. Dentre as reformas, Ezequias anunciou a celebração da Páscoa e, na tentativa de acabar com a rixa histórica que havia entre Israel e Judá, ele convidou os israelitas que haviam sobrevivido à queda de Samaria para participar dessa celebração. Está lá em 2 Crônicas 36. Judá sempre esteve atrasado em relação a Israel, mas nesse período, no período do reavivamento de Ezequias, foi o clímax do desenvolvimento religioso, econômico e político desde os tempos de Davi e Salomão. E por causa desse desenvolvimento socioeconômico de Judá, a população rural começou a migrar para Jerusalém em busca de estabilidade econômica. Mas quando essas pessoas chegavam na capital, na esperança de ter essa estabilidade, o que era que acontecia? Elas eram exploradas por uma classe crescente de novos ricos que estava se formando ali em Judá por conta da prosperidade daquele local, daquela nação. E com o tempo essas pessoas começaram a perder casas, terras, posses. Era um momento de grande interesse religioso para com Deus, pelo menos na parte cerimonial, mas de opressão dos desamparados. E esse pano de fundo certamente nos ajuda a compreender corretamente a mensagem de Miqueias. O profeta prega fortemente contra um reavivamento que cumpria apenas o aspecto cerimonial da lei, mas que permitia a opressão do povo. O problema primordial, portanto, não era mais a idolatria, que foi o pecado clássico de Israel. Não era mais esse o problema. Pouco se fala de idolatria aqui em Miqueias. Apenas o primeiro capítulo e algumas poucas referências mencionam o pecado de idolatria, que podem muito bem ser resquícios desse avivamento que não conseguiu eliminar completamente com a idolatria nos anos após a reforma. Do capítulo 2 em diante, porém, o pecado em questão é violência social. E parece claro, portanto, que grande parte da profecia de Miqueias, do capítulo 2 ao 7, foi proferida após o reavivamento nos anos do primeiro reinado de Ezequias. É por isso que a reação das pessoas, ao ouvirem Miqueias pregando, pregando que elas seriam castigadas, é de incredulidade. Olha só o que elas dizem no capítulo 2, versículos 6 e 7. A desgraça não cairá sobre nós, elas dizem. E ainda, está irritado o Espírito do Senhor? E mais adiante, no capítulo 3, versículo 11, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Noutras palavras, é como se eles dissessem: Miqueias, a sua mensagem não pode ser verdadeira. Não é real que nós estamos prestes a ser castigados, porque nós estamos atravessando anos de avivamento. O Senhor está nos abençoando. A glória dos dias de Davi e Salomão voltou. Veja, as pessoas estão novamente guardando a lei cerimonial. E dinheiro e bens estão jorrando aqui em Judá. As pessoas estão enriquecendo. Certamente o Senhor não nos castigará.
Embora Miqueias mencione sacerdotes, profetas e o povo em geral, a acusação de Miqueias é especialmente contra as autoridades hereditárias das tribos e clãs, os quais chama de cabeças e chefes, líderes civis e religiosos. Abaixo do rei, o país era administrado por essas autoridades, cuja função era conhecer e exercer a justiça. Era a mesma função exercida por Moisés, Êxodo 18:13, e os juízes na história de Israel, que eram chefes militares, mas também árbitros da justiça. O problema é que essas autoridades conheciam a lei, retornaram à lei, mas não a praticavam, não a administravam corretamente. Eles achavam que observar a lei cerimonial era suficiente, enquanto maltratavam, eram indiferentes aos desvalidos. De modo geral, o povo de Deus havia prometido obediência aos seus mandamentos, mas não cumpriu seus votos de fidelidade, não cumpriu seus votos de manter seu coração perto do Senhor. Pelo contrário, distanciou seu coração do Senhor e assim cometeu adultério espiritual. Mas apesar da falta de devoção a Deus da parte de Judá, apesar da frieza emocional de Judá, ainda assim o povo acreditava que as suas bênçãos estavam garantidas, porque, como já disse, estavam no meio de uma reforma religiosa. Então, em Miqueias 6, Deus convoca o profeta para defender a sua causa. E a cena aqui em Miqueias 6 é de um tribunal. Deus tem uma acusação contra o povo, não com a intenção de pronunciar castigo, mas de obter um amor e uma lealdade renovados. Deus quer, é um caso passional aqui. O profeta convoca as testemunhas em Miqueias 6:2, aí vocês podem conferir, porque essas montanhas testemunharam a desobediência histórica de Israel. É possível que Miqueias tenha entregado essa mensagem nas cortes do templo, onde estariam muitos líderes de Jerusalém reunidos. Também é possível que Miqueias tenha entregado a sua pregação, onde muitos religiosos, muitas pessoas do povo, muitos fiéis estavam presentes, por conta de um grande festival, talvez a Páscoa, quando eram relembrados os feitos de Deus na libertação do povo de Israel. E Miqueias faz referência ao Êxodo no versículo 4. Então, Miqueias, após reunir essa assembleia ilustre, Miqueias se levanta em nome de Deus e convida Judá a explicar a sua distância emocional. Versículo 3. Judá, no entanto, embora pressionada, não responde. Então, Deus provoca Judá, relembrando o êxodo do Egito em 4 fases, a começar da libertação de Israel na escravidão do Egito, para mostrar a eles que o Deus que eles rejeitaram, que eles estavam rejeitando no coração, é o Deus que realizou o maior de todos os milagres na história de Israel, que foi a libertação da escravidão do Egito, nos versículos 4 e 5. Deus queria que seu povo restaurasse o seu relacionamento com Ele. Deus estava chamando eles para perto, mas como eles alcançariam isso? Como eles provariam seu amor a Deus? O que eles deveriam oferecer ao Senhor? O judeu do século 8, imediatamente ele pensaria em oferecer sacrifícios. Olha só o que diz o versículo 6. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Mas Miqueias pergunta no versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? E levando essa lógica até a última consequência, Miqueias pergunta ainda no versículo 7. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do corpo pelo pecado da minha alma? Esse era o problema da atitude de Judá em relação ao Senhor. Eles estavam dispostos a oferecer sacrifícios, mas não estavam dispostos a oferecer o que Deus realmente queria. E o que Deus realmente exigia? É aí que Miqueias, em tom de obviedade, responde às autoridades e, por conseguinte, ao povo. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Nós temos aqui 3 exigências. As 2 primeiras, praticar a justiça e amar a misericórdia, tem a ver com o relacionamento do homem com o seu semelhante. A terceira exigência, andar humildemente com teu Deus, diz respeito ao relacionamento com Deus.
as palavras de Miqueias aqui abrangem substancialmente todos os 10 mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo, é o resumo. Miqueias começa com amor ao próximo, embora a adoração a Deus venha em primeiro lugar, deve vir corretamente em primeiro lugar, porque não há nada mais excelente do que a pessoa de Deus no universo. Mas o objetivo de Miqueias não é apresentar uma ordem lógica do que Deus exige, mas sim mostrar que as evidências ou efeitos da verdadeira religião, do verdadeiro zelo, da verdadeira devoção a Deus, são praticar a justiça e amar a misericórdia, ao invés de observar ritos cerimoniais. A palavra hebraica mishpah, traduzida aqui como justiça, enfatiza a ação e a misericórdia. Enfatiza a ação e a misericórdia enfatiza a atitude por trás da ação. Em outras palavras, o que Deus realmente quer que investiguemos, que estudemos, que busquemos cuidadosamente, é um relacionamento íntimo com Ele, nos humilhando completamente, nos rebaixando a nada e dando prova real dessa intimidade e dessa humildade ao praticar a justiça com amor misericordioso. Agora, se é isso que Deus exige de nossa devoção a Ele, é vital que nós compreendamos corretamente o que significa justiça, de acordo com a Bíblia. Essa palavra justiça, usada por Miqueias aqui, significa basicamente tratar as pessoas sem imparcialidade. É nesse sentido que Levítico 24, 22 adverte Israel a usar a mesma lei, mishpah, tanto para o estrangeiro como para o natural. Contudo, o significado de justiça aqui, mishpah, é mais amplo do que punição justa pelo erro que foi cometido. Significa também assegurar os direitos de cada um, independente de quem seja, sem parcialidade. Em todas as ocorrências do Antigo Testamento, essa palavra aqui está sempre relacionada aos grupos que os teólogos chamam de quarteto da vulnerabilidade: órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Nós temos um exemplo disso em Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim, Zacarias 7, 9 e 10. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira. Significa então que é uma justiça falsa. Mostrai a bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Na época do Antigo Testamento, esses 4 grupos não tinham poder, influência nem recursos. Essas pessoas mal tinham o que comer naquela época. Assim, essa justiça mencionada por Miqueias envolve 2 aspectos aqui: punir os transgressores e assegurar os direitos das vítimas de tratamento injusto. Em outras palavras, é dar às pessoas o que lhes é devido. Se punição, punição; se proteção, proteção; se cuidado, cuidado. Agora, por que nós devemos cuidar dos pobres e dos vulneráveis? Por que nós devemos nos preocupar com as pessoas que não têm poder, influência e recursos? Qual é a razão de nós fazermos isso? Porque isso reflete o caráter de Deus. Frequentemente, a Bíblia apresenta Deus como aquele que faz justiça aos pobres, aos desvalidos. Por exemplo, Deuteronômio 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Se você quiser conferir outros exemplos, Salmo 146, 7 e 9, Salmo 68, 5 e Salmo 33, 5, que trazem a mesma ideia. Assim, meus irmãos, nós não podemos ser indiferentes ou diminuir o que a Bíblia diz sobre a compaixão para com os pobres. Nós devemos, de alguma maneira, nos importar e cuidar dos pobres e desvalidos, porque assim nós mostramos ao mundo a beleza e o caráter do Senhor. Jesus disse: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é um fato que simplesmente não pode ser exagerado. No século 8 depois de Cristo,
o imperador Juliano, conhecido como o apóstata, que tentou remover o cristianismo do Império Romano, escreveu o seguinte a respeito dos cristãos: os ímpios galileus não apenas alimentam seus próprios pobres, mas também os nossos. Acolhendo-os em seu ágape, eles os atraem como as crianças são atraídas com bolos. Então, esse é um ensino bíblico. Não há como nós fugirmos dele. Não há como nós considerarmos que qualquer iniciativa que vá na direção dos pobres tem a ver com viés político, viés ideológico. Esse é um ponto. Agora, embora a justiça tenha a ver com cuidado com pobres, devemos ir mais longe e considerar que o significado da justiça bíblica é muito mais profundo, muito mais amplo do que apenas cuidado com os pobres. Isso fica claro quando nós vemos que existe um outro termo hebraico para a justiça, de sedaká, que pode ser traduzido como reto ou justo, dependendo do contexto. Essa palavra significa viver relacionamentos corretos com Deus e com os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. E qual é o padrão moral que define esse padrão de bondade e justiça nos relacionamentos? Se nós temos uma maneira correta de se relacionar com as pessoas e com Deus, o que define? É Deus que é o padrão pelo qual medimos a verdadeira justiça. Ele é a um só tempo justo e reto. Deus é a duas coisas, mishpá e tzedaká. Ele é o único que é verdadeiramente justo, como lemos no Salmo 97, versículos 1 e 2. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça, mishpá e retidão, tzedaká, são a base do seu trono. Tendo considerado, então, que Deus é o padrão absoluto e imutável para julgar se uma ação é justa ou injusta, a questão importante agora é: como é que nós podemos conhecer objetivamente qual é o padrão de Deus? Esse padrão que Deus estabelece. Deus nos deu a conhecer o seu padrão por meio dos 10 mandamentos. O código moral dos céus comunicado à humanidade há 3.500 anos, os quais Deus escreveu com seu próprio dedo e entregou a Moisés e por derivação a todos nós. A lei revela o caráter de Deus. Esse é o único fundamento verdadeiro, perfeito, imutável, que define como nós devemos lidar com todos os nossos relacionamentos. É como nós podemos saber, em qualquer cultura e época da história humana, independente da passagem do tempo e da cultura, que tipo de comportamento é bom e correto e qual não é. Biblicamente, portanto, fazer justiça, num sentido mais amplo, não diz respeito apenas a punir transgressores ou cuidar dos injustiçados, cuidar dos pobres. Justiça não é apenas isso. Justiça é viver os 10 mandamentos em todos os nossos relacionamentos diários, com Deus e com o próximo. É primeiramente ter um relacionamento bem ordenado com Deus e, em consequência disso, amar os outros, dando a eles o que lhe é devido como portadores da imagem de Deus que são. Só é necessária a justiça que pune os transgressores e cuida de vítimas de tratamento injusto, que não foram tratadas como seres criados à imagem e semelhança de Deus, porque não prevalece essa justiça fundamentada nos 10 mandamentos que ordenam, que devem ordenar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É porque não há conformidade ao padrão moral de Deus nos 10 mandamentos que é necessário que se tenha essa justiça que Miqueias está falando. E é essa justiça que Miqueias está enfatizando contra Judá. É esta que existe porque falta aquela. É a justiça que exige que trate com indiferença, com imparcialidade e bondade aqueles que têm valor incomparável diante de Deus e cujos direitos dados por Deus foram violados. E essa advertência é necessária porque prevalecia de modo geral em Judá um estilo de vida em conformidade apenas com a lei cerimonial, apenas com os ritos externos, mas não havia aquela justiça que está enraizada no padrão moral de Deus,
revelado nos 10 mandamentos, que condena a violência, opressão, fraude, mentira e injustiça contra o próximo. Portanto, o que eu tenho pressa para enfatizar aqui é que a nossa análise do conceito bíblico de justiça, a partir de Miqueias, nos revela que a mensagem do profeta ela é determinada pelo caráter e vontade revelada de Deus, e não condicionada pela cultura e circunstâncias da sua época. Não é uma nova mensagem que Miqueias está trazendo. Entendemos isso melhor ao considerarmos que é uma série de 24 paralelos entre Miqueias e o livro de Moisés, o que não vale examinar agora. Além disso, o ensino de Miqueias é o mesmo de seus contemporâneos Isaías, Amós e Oséias, que são considerados os profetas éticos. É uma mensagem penetrante contra o pecado de Israel, contra a hipocrisia, contra o pecado público, exigindo que se ande com Deus, fundamentado no padrão moral de Deus, diferentemente da mensagem dos falsos profetas da época de Miqueias, que praticavam o pecado, praticavam adivinhações e moldavam a mensagem aos desejos dos ricos e poderosos, dos quais esses profetas viviam às custas. E vou mais além, meus irmãos, e digo que o ensino de Miqueias era o mesmo que o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também veio denunciando a hipocrisia de Israel. E em certa ocasião, no confronto com os fariseus, Jesus citou Miqueias 6,8. Você sabia disso? Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do comínio, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Assim, a mensagem de Miqueias estava baseada nos elementos permanentes da lei de Deus, elementos que serviam para todas as épocas, aplicados ao contexto de Israel como Estado político para desafiar a impiedade dos reis e das autoridades civis e religiosas. Eu dou ênfase a isso porque de alguns anos para cá tem havido um apelo crescente por justiça, como eu disse no início. Só que esse apelo por justiça é fundamentado em pressupostos marxistas e pós-modernos. Seus principais defensores chamam isso de justiça social. Na verdade, isso daí é uma ideologia. Infelizmente, muitos cristãos, bem intencionados, com interesse genuíno de cuidar dos pobres, e eu admiro o zelo dessas pessoas, eu valorizo essas pessoas que desejam cuidar dos pobres. No entanto, essas pessoas têm acolhido essa justiça secular sem analisar o conjunto de ideias de onde ela parte, qual é o referencial teórico dessa justiça. Assim, cada vez mais, essa justiça social ideológica tem sido promovida nas igrejas, intencionalmente ou não, causando confusão entre as pessoas ao igualar com a justiça bíblica. Diante dos males da sociedade, essa justiça social, a mensagem dessa justiça secular, é convocar a classe trabalhadora, os negros, as mulheres e os LGBTQ+, que de acordo com essa ideologia são moralmente inocentes, são vítimas, não têm culpa de nada, são pessoas inocentes, e o chamado é para se levantar e se libertar dos seus opressores. E quem são os opressores? Os ricos, que são moralmente culpados. O fato de ser rico coloca a culpa na pessoa. O objetivo da justiça social, o objetivo dessa ideologia é desconstruir os sistemas tradicionais considerados opressores, o capitalismo, a moral judaico-cristã e a supremacia branca, além de redistribuir poder e recursos dos opressores para as suas vítimas na busca de igualdade de renda. É resistência, é luta, é reparação histórica. Noutras palavras, isso é marxismo cultural, travestido de justiça social.
E não é de admirar, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, diz Paulo em 2 Coríntios 11:14. Não há nada mais distante do ensino da Escritura do que essa justiça social ideológica. A justiça bíblica, ela está enraizada no caráter e vontade revelada de Deus. Miqueias não convocou os oprimidos para uma luta de classes em Judá. Miqueias não disse para eles: peguem suas foices e enxadas, vamos para a luta, vamos tirar os ricos do poder. Miqueias chamou o povo ao arrependimento a partir da Escritura e esperou no Deus soberano que eliminará as iniquidades no tempo certo por meio do Messias, porque ele profetizou sobre Jesus no capítulo 2. Disse que de Belém viria o Messias, o Salvador, que acabaria com essa injustiça. Além disso, meus irmãos, uma exposição profética hoje da vontade divina para o estado secular não é incumbência do pregador da palavra no Novo Testamento, como acontecia em Israel, que era um estado-nação na época. Diante dos governantes romanos, talvez você não tenha notado isso, nem João Batista, nem Jesus ou Paulo tiveram algo a dizer quanto aos males do domínio romano sobre os judeus. Embora mais da metade do Império Romano, cerca de 60% da população do Império Romano fosse composto de escravos, tomados às forças de terras conquistadas por Roma. Significa que nós concordamos com a escravidão? Não, evidentemente não. O cristianismo, portanto, meus irmãos, ou no entanto, não veio para mudar estruturas sociais. A mensagem profética da igreja é um chamado ao arrependimento a todas as pessoas, inclusive dos pobres. Os pobres também precisam se arrepender e nós devemos chamá-los ao arrependimento. Os pobres não são inocentes, não são moralmente inocentes. E quando nós vamos lá no Pão da Vida, nós não vamos nessa perspectiva. Nós sabemos que é uma responsabilidade de estar ali, que aquela situação só vai mudar se ele entregar a sua vida a Cristo, se ele conformar a sua vida ao padrão moral de Deus. Senão qualquer outra coisa vai nortear a caminhada dele. E eu tenho essa experiência várias vezes quando eu vou por lá. Várias vezes eles mesmos tentam me lançar culpa por ele estar ali. Quer dizer que tu não vai fazer nada? És tu que tens os recursos e o poder e eu estou aqui? Isso é culpa tua. É basicamente ele dizendo isso para mim, alguns, quando nós vamos evangelizar as ruas. E isso é efeito de ideologias, de teorias humanas que tiram a responsabilidade do homem. E é isso que essa ideologia tem feito no meio da igreja. A questão final a se considerar, meus irmãos, é que se a injustiça significa violação do padrão moral de Deus, então a realidade universal inevitável é que a injustiça não é algo fora de nós, não é apenas estrutural, não é apenas impessoal, com vida própria, quase que independente da ação das pessoas. A injustiça está no nosso coração, é aqui dentro que ela está. Ela está em nós, está enraizada no mais profundo do nosso ser. Por causa da nossa natureza caída, nós somos todos culpados de injustiça diante do perfeito padrão de justiça de Deus. Todos nós cometemos injustiça diante de Deus. Se você for honesto, terá que admitir que, assim como eu, já violou cada um dos 10 mandamentos e, portanto, ofendeu a santidade e a bondade de Deus. Assim, o diagnóstico assombroso da Escritura a respeito da humanidade é que não há um justo, nenhum sequer, Paulo diz em Romanos 3,10, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus não é indiferente à justiça, Deus ama a justiça e odeia o pecado. É por isso que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus odeia a corrupção, Deus odeia, condena tanto os pecados sociais quanto os pecados privados. Deus odeia a corrupção nas esferas públicas, bem como a pornografia no isolamento do quarto. E qual é a solução para o problema do pecado e das injustiças, então? Deus,
em sua misericórdia, meus irmãos, providenciou um meio para lidar com o mal e a injustiça nesse mundo. A cruz é a solução decisiva. Na cruz, Cristo oferece o seu perdão para a impiedade e injustiça, das quais todos nós somos culpados. Na cruz, a misericórdia e a justiça de Deus se encontram, se beijam, para eliminar de uma vez por todas a injustiça e o mal neste mundo. E a realização plena só acontecerá quando Cristo voltar. Toda injustiça, seja pública ou privada, será vingada quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O justo juiz executará a sua sentença sobre todos os homens. Todos os homens passarão pela régua dos 10 mandamentos de Deus. Nenhum vai ficar fora. Só Jesus Cristo ficou de fora. Deus passou a régua na humanidade. Não há um justo, nenhum sequer. E nesse dia nada ficará oculto. Nós teremos que prestar contas de cada pensamento, de cada ação nossa. Nenhum homem vai poder apelar para a sua própria justiça para escapar da condenação do inferno. Ninguém vai poder bater no peito e dizer, eu sou justo. Apenas os méritos de Cristo, que viveu uma vida sem pecado, serão aceitos naquele dia, naquele grande dia de juízo. Assim, a única maneira de nós alcançarmos a misericórdia e sermos considerados justos no tribunal de Deus é se arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo da injustiça e confiar em Cristo para a salvação. Essa é a solução de Miqueias. Não importa se você é homem ou mulher, negro, branco, rico ou pobre, todos são chamados ao arrependimento. Que outra esperança existe para o mundo, senão arrependimento e fé em Cristo Jesus? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém.